sejam bem-vindos à casa da família. Quero apresentar para vocês a casa. É uma casa centenária. A casa foi comprada pelos meus avós, os pais do meu pai, que é o escritor Fernando Pia, já falo dele já. Mas a casa, ela foi comprada pelos meus avós para ser uma casa de veraneio, como era muito comum em Petrópolis. As casas para fugir do verão do Rio de Janeiro e vir veranear em Petrópolis. Minha avó gostava muito da cidade de Petrópolis, então ela comprou essa casa e vinha sempre veranear aqui. O meu pai é escritor Fernando Pia, ele também é tradutor de francês principalmente, traduziu a obra completa do Tempo Perdido, né? Em Busca do Tempo Perdido de Proust, Balzac e outros autores franceses e ingleses, também traduzido em inglês. E ele era crítico literário também, ele tinha colunas no Diário de Petrópolis e na Tribuna, né? Até falecer, ele tinha uma coluna semanal na Tribuna de Petrópolis, onde ele fazia crítica literária. E ele era não só da Academia Petropolitana de Letras, a de Poesia, e de outras também, a Sociedade Marcel Proust também. E ele ajudava muito a divulgar a literatura dos escritores de Petrópolis para o mundo mesmo, porque ele encaminhava as colunas, colocava no correio na época, fazia o clipe e mandava. Então, a própria Tribuna, o Poieses, que nasceu em Petrópolis, hoje está em Cabo Frio, Saquarema, Poieses também, ele era membro do conselho, então ele encaminhava, então ele ajudava a divulgar. E ele nasceu no Rio de Janeiro, mas o coração dele estava em Petrópolis. Quando ele se casou com minha mãe, eles se conheceram, minha mãe de família gaúcha, de família mineira, meu pai de família gaúcha, eles se conheceram no Rio, e quando eles se casaram, vieram passar a lua de mel aqui na casa. Eu e meu irmão mais velho nascemos no Rio. Quando eu tinha menos de 2 anos, viemos para cá, para Petrópolis, para passar uma temporada, mas nunca mais saímos. Minha irmã caçula já nasceu em Petrópolis e meu pai se apaixonou por aqui, por Petrópolis, achava um lugar mais seguro para criar filhos e tal, e ele adorava essa casa. E aqui ele construiu a biblioteca dele, o arquivo dele. E recentemente doamos para o Instituto Moreira Salles, eu estou organizando o arquivo dele, e aqui era a fonte de inspiração. Ele tem vários artigos dele, que eu tenho visto no arquivo dele, e até nos contos e na poesia dele, ele mostra esse amor por Petrópolis e pela casa. Ele fez uma cestina para Petrópolis também. Então aqui era o reduto dele, era o lar dele, era o porto seguro dele. Bom, essa casa que eu vivi a minha vida inteira, ela tem um valor emocional muito grande para a nossa família, porque 4 gerações da família moraram nessa casa. E a casa foi sendo adaptada para as necessidades da família conforme o tempo, conforme a geração. Depois meu irmão também se casou, ficou morando aqui na casa, os filhos nasceram aqui. E depois minha irmã casou, também morou aqui, mas se mudou para a Suíça e as filhas já nasceram lá, mas estavam sempre vindo passar férias aqui. Então aqui era o porto seguro da família, era o local onde todo mundo se encontrava, era o nosso ponto de encontro, era o nosso porto seguro, era a referência para toda a família, tanto a família do meu pai, gaúcha, quanto a família da minha mãe, mineira. Todo mundo vinha para cá. E a casa grande abrigava, então dava para receber todo mundo. E as festas, aqui já teve festas de casamento, já teve festas de aniversário, muitas festas fizemos aqui e brincamos sempre aqui com os nossos coleguinhas de escola. A gente brincava muito aqui porque tinha muito espaço, então a gente aproveitou, a gente foi muito feliz nessa casa. Essa casa tem muita história para contar para a gente, ela mora no coração de todos nós, não só membros da família que vivemos e estávamos sempre na casa, mas os nossos amigos mais próximos que estavam sempre aqui também têm muita recordação e guardam essa casa com muito carinho no coração. Bom, a gente precisou ir adaptando a casa conforme as necessidades, e uma delas era que a gente
tinha uma piscina redonda aqui, rasinha para criança, né, que construíram para a gente quando era criança, e a gente brincou muito, aproveitou muito a piscina, mas ela foi feita numa época que não tinha os recursos que tem hoje de filtragem, de limpeza, então dava muito trabalho de manutenção. E depois cada um crescendo e tal, e a gente não aproveitava a piscina, acabou se estragando. Então eu decidi aterrar a piscina e fazer esse espaço gourmet aqui que a gente utiliza o ano todo, não apenas no verão, como era o caso da piscina, né? E aqui no fundo a gente aproveitou para deixar essa parte toda aberta aqui para ter o visual do papiro, porque o papiro é uma planta típica de local onde tem um solo com muita água, um solo úmido, ele gosta de água. Não é à toa que tem muito papiro no Egito, né, lá no Nilo. Mas aqui tem muita água, e aqui, de fato, a gente tem muita abundância de água, o ano todo, né? E fica uma ambiência bonita, o papiro, ele permite isso. As pessoas chegam aqui e ficam encantadas, olha, papiro, é difícil a gente ver papiro, assim, como tem aqui. Meu nome é Carolina, eu sou a neta do Fernando Pi. Minha mãe cresceu nessa casa a vida dela inteira. Eu nasci na Suíça, mas mesmo não tendo vivido no Brasil, a gente vinha aqui a cada 2 anos. A gente passava as férias de verão Suíça, que é junho e julho, aqui no Brasil. A gente passava um período bem longo aqui, que permitiu a minha família, a minha irmã também, de ter uma experiência bem brasileira mesmo não morando aqui, porque a minha família inteira vem do Brasil, vem aqui de Petrópolis. Então, foi sempre um lugar que teve muita importância para mim, da minha raiz mesmo, da onde vem a minha família, da onde eu sinto que eu pertenço. Eu tenho muita recordação nessa casa, porque, como eu disse, a gente passava um período bem longo aqui. E eu tenho 2 primos que moram aqui perto, que são um pouco mais velhos do que eu. Então, com a minha irmã e os meus primos, a gente ficava sempre jogando muito no jardim. A maioria das minhas lembranças nessa casa são realmente nesse jardim, que é tão, assim, grande. Para criança, é um mundo, é um universo. A gente ficava criando jogos a gente morando nessa Mata Atlântica, a gente criava casinhas com o bambu, a gente ia no morro explorando, a gente, assim, se inventava uma vida cada vez que a gente jogava. Então, tenho realmente muito dessas lembranças da gente no jardim, criando mundos novos, né? Brincando com a família depois que ficava chamando a gente para almoçar, e a gente entrava todo sujo de terra dentro da casa, e era sempre um vem e vai, que tem muita porta, a gente passava pela janela. Era uma casa sempre com muita vida, e também dentro de casa. Eu lembro muito forte dessa lembrança de quando a gente vinha para o Brasil, quando eu era pequena, eu descobri a casa de novo, que eu não lembrava que cômodo ficava onde eu ia dormir, porque a casa também em 2 anos ia mudando. É uma casa que ficou evoluindo muito com o tempo. Então eu tenho sempre essa lembrança muito forte de entrar na casa e descobrir ela de novo. Eu comecei o meu curso de moda há 4 anos atrás em Genebra, na Suíça, onde eu moro. E eu rapidamente percebi que nos meus projetos eu sempre falava do Brasil e da Suíça, porque eu não sou só brasileira ou só suíça, eu sou uma mistura dos dois, visto que são 2 países radicalmente diferentes pela cultura, pelo clima, por tudo. Eu acho bem interessante de ver essa mistura na moda, de criar um universo só a partir de 2 coisas bem diferentes. E aí, ano passado, comecei a me especializar em tricô no trabalho, e eu comecei a fazer, meu primeiro projeto de tricô à máquina foi esse casaco aqui que eu fiz da casa, sempre pegando, né, inspiração da nossa casa aqui do quarteirão, para prestigiar e mostrar também a importância que essa casa tem no meu trabalho, porque não só ela é um símbolo de família, ela é também um símbolo do que é o Brasil para mim. Quando eu penso no Brasil, eu penso nessa casa. Ela carrega muita coisa, muita lembrança boa, família. É muito mais do que só um prédio, muito mais do que só do que uma casa. Ela é realmente a família. Ela é uma lembrança muito forte de muitas
muitas coisas diferentes. Então eu tento sempre prestigiar essa casa nos meus projetos. E também eu acho interessante pelas cores, de como também traduzir arquitetura em moda. Eu acho que são duas coisas que dá para misturar e criar uma coisa bem interessante. Agora eu estou no meu último ano da faculdade, eu tenho que fazer uma coleção para terminar o meu curso, e o meu tema é onde é a minha casa, porque também tendo nascido em um país diferente dos meus pais, do que a minha família, tem sempre essa questão de onde é que eu me sinto em casa, onde é que eu pertenço, né? E então eu falo muito disso, porque na Suíça me falam que eu sou brasileira, no Brasil me falam que eu sou suíça, então onde é que eu estou em casa? E durante esse meu curso do último ano, a minha escola foi selecionada para fazer um projeto que vai ser mandado no Japão para a Exposição Universal, para o pavilhão suíço. A gente vai criar um desfile no tema de Heidi. Heidi é uma menininha que mora na Suíça, um ideal suíço, assim, um desenho animado, que mora nesse Alpe perfeito, essa paisagem linda suíça. E aí eu criei em tricô um vestido com essa paisagem bem suíça dos Alpes, e eu integrei dentro dessas montanhas a nossa casa de Petrópolis, para ter um pedacinho de Brasil que faz parte da Suíça, porque não tem Suíça sem Brasil, não tem Brasil sem Suíça para mim. Então eu fiz a nossa casa de Petrópolis também porque eu acho legal ter um pedaço do quarteirão brasileiro que vai até o Japão, que vai até Osaka. Vai ser um evento que vai ser em 2025, agora em abril, no 22 de abril, e vai ser esse desfile para abrir o pavilhão suíço na Exposição Universal no Japão. Então eu achei bem legal assim, a gente ter tido a oportunidade de criar uma roupa para representar a Suíça, e representando a Suíça, a minha versão da Suíça tem uma parte de Brasil, tem uma parte de Petrópolis e tem uma parte dessa casa, porque faz parte de quem eu sou, da minha história e da história da minha família.